Bom dia, pessoal. Hoje falaremos sobre análise combinatória. Para isso, primeiro vamos rever o que é fatorial de um número. Lembrando que fatorial se define somente com n, o número, sendo pertencente ao conjunto dos números naturais e com n maior do que 1. N fatorial se define assim, se representa assim, n com essa exclamação aqui do lado. O que significa esse n com exclamação? A gente lê n fatorial. É n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes n menos 4, vezes 2, vezes 1. Veja alguns exemplos. O que é 5 fatorial? 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O que é 4 fatorial? 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 3 fatorial. 3 vezes 2, vezes 1. 2 fatorial. 2 vezes 1. Repare, 5 fatorial é 5, o n aqui é 5. 5 vezes 5 menos 1, que é 4. Vezes 5 menos 2, que é 3. Vezes 5 menos 3, que é 2, vezes 5 menos 4, que é 1. Lembrando que fatorial só se define com números naturais, ok? Uma observação. Depois a gente pode até fazer uma recordação de por que isso. 1 fatorial é igual a 1. E 0 fatorial também é igual a 1. Vamos também trabalhar, recordar o que é arranjo simples. Arranjo simples é uma forma de se agrupar elementos distintos, onde a ordem desses elementos faz diferença. Então, é uma forma, vou colocar bem grosseiramente, né? Não é exatamente a definição matemática, mas é uma forma de agrupar elementos distintos, onde a ordem desses elementos faz diferença. Daqui a pouco a gente vai ver, nós vamos ver alguns exemplos. Práticos para isso. Mas antes vamos ver como é que a gente escreve a fórmula. Vamos ver se você lembra. A gente representa assim, ó, arranjo de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial sobre n menos P fatorial. Veja aqui alguns exemplos. Vamos fazer o arranjo de 5 elementos tomados 2 a 2. A fórmula, n fatorial. Ora, quem é o n aqui? np. 5 fatorial sobre n menos p. 5 menos 2 fatorial. Que vai ficar aqui no denominador. 5 menos 2 dá 3 fatorial. 5 fatorial eu vou desenvolver, eu vou fazer assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3.
Se eu continuasse, ficaria 3 vezes 2 vezes 1. Só que 3 vezes 2 vezes 1 é 3 fatorial. Simplificando aqui, 5 vezes 4, 20. Então, o arranjo de 5 elementos tomados 2 a 2 é igual a 20. Vamos fazer arranjo de 10 elementos tomados 8 a 8. Ora, n fatorial, 10 fatorial, sobre n menos p, 10 menos 8 fatorial. O arranjo de 10 elementos tomados 8 a 8, aqui embaixo, 10 menos 8, 2 fatorial. Em cima, eu vou desenvolver 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Vou parar aqui, ó. 2 vezes 1 é 2 fatorial. Simplificando, nós temos que o arranjo de 10 elementos tomados 8 a 8 é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Ok? Aí, nós faríamos esse cálculo para ver o resultado. Vou fazer mais um. Arranjo de 6 elementos tomados 2 a 2. Ora, aplicando a fórmula, n fatorial, 6 fatorial, sobre n, 6 menos p menos 2 fatorial. O arranjo de 6, 2 a 2, embaixo aqui no denominador vai ficar 6 menos 2, 4 fatorial. Em cima, no numerador, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ora, só que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é a mesma coisa que 4 fatorial. Logo, o arranjo de 6 elementos tomados 2 a 2, simplificando aqui, é 6 vezes 5, que é igual, aqui é fácil, a gente vai fazer o cálculo. Repare uma coisa, uma dica para acelerar esse tipo de cálculo. Nós fizemos primeiro aqui o arranjo de 5, 2 a 2, aqui ó. Arranjo de 5, 2 a 2. Sem fazer os cálculos, olhe como é que termina aqui ó. 5 vezes 4. 5 vezes 4. Nós fizemos também o arranjo de 10 elementos tomados 8 a 8. Veja como é que ficou. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Nós também fizemos arranjo de 6, 2 a 2. Veja como é que ficou aqui, ó. 6 vezes 5, sem fazer os cálculos. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, e uma dica importante, é o seguinte, ó. Arranjo simples, né? De 5, 2 a 2, ó. Começa com 5. Começa com esse, ó. 5. Quantos números? 1, 2. Aqui, ó. 1, 2. Arranjo de 10 elementos tomados 8 a 8, ó. Começa com 10. Quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arranjo de 6 elementos tomados 2 a 2, começa com 6. Começa com 6. Quantos números? 2. Então, se eu for fazer, por exemplo, o arranjo de 7 elementos tomados 3 a 3, eu posso aplicar muito bem a fórmula n fatorial sobre n menos p fatorial, mas em equações vai ser muito mais prático você fazer assim, ó. Começa com 7. 7 vezes. Quantos números? 3. Então, 7, 6, 5. Ok? Quando a nossa revisão sobre análise combinatória, nós vamos falar agora sobre permutação simples.
Vamos lembrar a fórmula de arranjo simples. Arranjo de n elementos tomados P a P, n fatorial sobre n menos P fatorial. Agora nós vamos fazer um arranjo especial, onde esses elementos, o n e o p, são iguais. Por exemplo, arranjo de 6 elementos tomados 6 a 6. Ora, como é que ficaria a aplicação de fórmula? N fatorial sobre n menos p fatorial. O arranjo de 6 elementos tomados 6 a 6, então, fica 6 fatorial sobre 6 menos 6, 0 fatorial. Lembrando que 0 fatorial é igual a 1, ficará 6 fatorial sobre 1. Ora, o arranjo de 6 elementos tomados 6 a 6 é igual a 6 fatorial. Ora, quando você tem o número de elementos aqui, n, igual a p, n igual a p, isso se chama permutação simples. Ora, então, o que é permutação simples? Não passa de um arranjo simples, que é uma forma de agrupar os elementos distintos, onde a ordem desses elementos faz diferença. Nós definimos assim, ó, que a permutação simples de n elementos é igual a n fatorial. Só para lembrar, arranjo de n tomados n a n é a mesma coisa que a permutação simples de n elementos. Um exemplo bem simplesinho, permutação de 4 elementos. É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Alguns exemplos a respeito de análise combinatória, falando de arranjo simples e de permutação simples. Considere a palavra martelo. Quantos são os anagramas dessa palavra? Vamos lembrar, anagrama é você pegar as letras da palavra e agrupá-las de qualquer modo, formando ou não sentido. Por exemplo, se eu pegar a palavra lar, este é um anagrama, L-A-R é um anagrama da palavra lar. R-R-A é um anagrama da palavra lar. A-R-L é outro anagrama da palavra lar. Então é uma forma de você movimentando essas letras, agrupando essas letras, formando todas as letras da palavra, formando ou não sentido. Veja só. Repare que aqui você tem, na palavra martelo, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, você tem 7 letras distintas. Não existem letras repetidas, letras iguais. Ora, se você tem 7 letras e você vai agrupar de 7 em 7, e são distintas, seria o arranjo de 7 elementos tomados 7 a 7 ou permutação de 7 elementos. Quando nós vimos este assunto lá no segundo ano ou primeiro, não lembro agora, eu disse para vocês o seguinte, que exercícios de arranjo simples ou de permutação simples, a gente pode fazer usando aquela técnica dos tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tracinhos. Aqui embaixo, lembra? Eu coloco as possibilidades. Em cima eu coloco as observações. Ora, se eu tenho aqui 7 letras, para a primeira letra, para esta primeira letra, eu tenho quantas possibilidades à minha disposição? Quantas letras eu tenho à minha disposição para escolher? 7. Para a segunda letra, eu já usei uma aqui.
Eu tenho que usar as 7. Aqui eu só tenho 6 possibilidades. E assim por diante. Aí você vai fazer esses cálculos, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4. Eu vou copiar daqui, dá 5.040. Repare que eu também poderia resolver esse exercício assim, ó. Permutação de 7 elementos. Eu vou permutar esses 7 elementos distintos, que vai ser 7 fatorial, que é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é exatamente isto aqui. Então, na hora que você estiver fazendo exercícios de arranjo simples, permutação simples, é muito útil isto aqui, a técnica dos tracinhos, que você consegue enxergar melhor o que é que você está fazendo. Item B. Quantos anagramas dessa palavra começam por vogal? A palavra martelo tem 1, 2, 3 vogais, ok? Vamos novamente com a técnica dos tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele está dizendo, ó, começam por vogal. Então, a primeira letra tem que ser vogal. Ora, se a primeira letra tem que ser vogal, eu não tenho 7 letras à minha disposição para escolher. Eu só posso escolher uma vogal. Quantas vogais tem na palavra martelo? 3. Então, para a primeira letra, eu tenho 3 possibilidades. Ou o A, ou o E, ou o O. Agora, já para a segunda letra, a letra 2, eu já usei uma, que eu não sei qual que eu usei, mas eu já usei uma. Eu não tenho mais 7 letras à disposição, eu só tenho 7 menos a que eu usei aqui, 6. Para a terceira letra, eu já usei 2 aqui, eu tinha 7. Agora eu só tenho 5. E assim por diante. Aí você vai fazer esses cálculos aí e vai chegar em 2160.